discutindo um assunto tão importante que diz respeito a como destravar o Brasil em áreas tão críticas como a educação, a pobreza e a saúde. E eu não poderia começar a falar sem homenagear o João Dória e fazer uma pequena lembrança. Nós estamos no mês de junho de 2023. E vai ser tema, nós vamos discutir isso durante a tarde. Mas só para lembrar, no dia 11 de junho de 2020, você assinou o contrato com a Sinovac para podermos trazer a vacina para o Brasil. 11 de junho. No dia 20 de julho, quer dizer, logo, vai completar 3 anos, dia 20 de julho nós começamos o estudo clínico. No dia 15 de novembro, nós terminamos a inclusão de 9.000 participantes no estudo clínico, já gerando os dados que permitiriam a vacina a ser usada no dia 17 de janeiro. Resumindo, em 6 meses, João, nós trouxemos uma vacina, estudamos essa vacina aqui no Brasil, o primeiro estudo clínico integralmente feito no Brasil, e levamos a vacina à população. Com 2 eventos dramáticos no meio. Um em outubro, quando a compra de vacinas pelo Ministério da Saúde foi denegada, e outro, alguns dias depois, quando o estudo clínico foi suspenso, porque ocorreu um óbito por suicídio na coorte. Apesar disso, 6 meses de desenvolvimento de uma vacina no Brasil é algo que precisa ser lembrado sempre, e é por isso que eu inicio essa minha fala relembrando a importância fundamental que você teve nesse processo. Eu tenho alguns slides, são poucos slides. Vamos lá. Eu gostaria de dizer o seguinte: o mundo pós-pandemia, se é que nós podemos chamar assim, é totalmente diferente do que era antes da pandemia. Em todos os aspectos, não só nos aspectos da saúde, mas também em alguns aspectos que nós estamos sentindo e discutindo, inclusive aqui nesse fórum. Temos. Diferente no seguinte sentido. Ontem, à tarde, foi mencionado que existe um movimento de protecionismo no mundo em relação ao agronegócio. Pois bem, esse movimento hoje se faz praticamente em todas as áreas e se faz sentir muito fortemente na área de saúde e na área de tecnologia. Quer dizer, a pandemia já havia demonstrado isso. Quer dizer, os países, no curso da pandemia, fecharam os seus mercados, compraram números excessivos de vacina, muito além das suas necessidades, dificultaram a exportação de insumos de saúde. Todos nós vivenciamos isso, dificuldades no uso de respiradores, no uso de anestésicos, no uso de equipamentos de proteção individual. Quer dizer, o mundo, de fato, se fechou. E nada indica que existe um movimento de abertura nesse momento. Então, acho que a tarefa maior, e que está acontecendo em outros países, e que precisa acontecer aqui no nosso país, é o que nós aprendemos com a pandemia e quais as ações que nós vamos tomar em função desses aprendizados. Em 2022, no meio de 2022, eu escrevi esse artigo para a revista FAPESP, que comemorava 60 anos. Quer dizer, e o título era exatamente do volume Lições da Pandemia. E o capítulo que eu escrevi chamava Ciência deve vir antes de política.
Essa é uma conclusão, né, obviamente, que hoje não precisa nem ser repetida, nós sabemos disso. Mas, nesse capítulo, eu mostrei algumas evidências para reforçar essa ideia. E apontei algumas lições que nós devemos levar em consideração. A primeira, logo na introdução, veja, no século XXI, nós tivemos 70 surtos epidêmicos no mundo. Foram surtos de doenças as mais diversas no século XXI. E, obviamente, nenhuma com a virulência do Covid. Mas nós tivemos SARS, MERS, nós tivemos dengue, chikungunya, né? E achávamos que nada pior viria, e veio. E talvez tenha causado a maior crise sanitária no mundo. Então, eu apontei algumas lições. Entre essas, reforma do sistema global de segurança em saúde. Olha, a Organização Mundial, na minha opinião, falhou em alguns pontos fundamentais. Ela não tinha nem a capacidade de coordenação global e nem tinha recursos para fazer essa coordenação. Então, é preciso, na minha opinião, rever o papel da Organização Mundial de Saúde e rever, inclusive, as formas de financiamento. Os Estados Unidos tirou o financiamento de parte dos programas que apoiavam a Organização Mundial de Saúde no meio da pandemia. O mesmo tem que ser feito, na minha opinião, aqui no Brasil. Nós precisamos reformar os sistemas de segurança em saúde. Quer dizer, o Ministério da Saúde, que é responsável, junto com os municípios e os estados, pelo sistema de segurança em saúde, investe globalmente em torno de 10% nessa área. Agora, é fundamental. Segurança em saúde significa vigilância epidemiológica, né, que é quem vai identificar esses vírus e a sua circulação. A minha proposta nessa publicação foi que se criasse uma agência, à semelhança de outras agências, para cuidar especificamente da vigilância em saúde. Ou seja, que não ficasse subordinada a nenhuma outra burocracia estatal, mas que tivesse autonomia e financiamento para fazer isso. A nova agenda de ciência e tecnologia. Quer dizer, o que aconteceu com a vacina, com esse desenvolvimento, poderia acontecer com outras áreas de alta tecnologia. E é isso que nós precisamos. O país precisa entrar no ciclo das novas tecnologias, das novas biotecnologias, porque são essas as portadoras de valor. Mas nós precisamos investir numa rede nacional de laboratórios de complexidade, chamados laboratórios NB3, aqueles que fazem o isolamento de vírus, aquele que faz a sua produção. Nós não temos essa rede. Precisamos investir, precisamos construir essa rede.